Graça e Paz, Igreja. É um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso trabalho junto com a Escola Bíblica Online. Escola essa que foi criada neste momento de pandemia para que nossos estudos não ficassem parados e nós deixássemos de alimentar as pessoas e nos alimentarmos com a palavra do Senhor. Antes de tudo, eu gostaria de orar e pedir aos irmãos que orem comigo para que o Senhor nos use para o trabalho de maneira correta. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, engrandecido e adorado seja o teu nome, meu Senhor. Senhor, que tudo que seja falado aqui, que seja feito aqui neste momento, seja feito para o engrandecimento do teu santo nome. E que saia da minha boca palavras do teu reino, Senhor. E que não venha sair palavras que sejam para agradar homens ou situações. Porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. E nós sabemos, Senhor, que é ela que chega, que é ela que faz a cura, que ela faz a transformação. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso tema hoje está baseado em 1 João 4, do versículo de 1 a 6, que fala sobre os falsos profetas e os verdadeiros crentes. É um tema muito difícil, porque apesar de ter sido escrito por João, a gente vive constantemente os mesmos dilemas dessa igreja no período que João escreveu essa carta. Vamos fazer a leitura bíblica do texto de 1 João 4, 1 a 6. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é o de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso, falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Repetindo, está em 1 João, capítulo 4, versículo de 1 a 6. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que fala a respeito de falsos crentes, falsos mestres, e é justamente um tema, como falei, é um tema muito atual, porque é o que a gente vê neste momento, que são mestres, pastores, muitas pessoas que argumentam proclamar a palavra do Senhor e diz que essa palavra foi revelada a ele, mas que não tem fundamento bíblico. Aprendemos ao longo da exposição de João nessa carta que ter comunhão com Deus não é somente aceitar tudo que se fala de qualquer forma. Aprendemos que não podemos ficar calados diante de pregações que não honram o Senhor. Nós estamos vivendo um mundo onde abrir igrejas virou moda. E qualquer pessoa acha que pode chegar e, utilizando-se das teorias de achismo, falar e levar uma palavra que diz ser de Deus e que diz ser revelação de Deus. Tem os que dizem que é comunhão, que é necessário ter comunhão com Deus. E é verdade. Mas comunhão com Deus não é simplesmente proclamar que tem que ser da paz. Não, é o suficiente. Eu sou um crente da paz, então eu sou de Deus. A única coisa que a gente esquece e que as pessoas que proclamam que ser o crente da paz é ser um crente verdadeiro, é que o próprio Cristo, ele entrou no templo, derrubou tudo. Por quê? Porque estavam deturpando a sua palavra. Então, esse texto de João, da carta de 1 João, é uma carta de muita responsabilidade e de dias e que tem vivido um momento muito atualizado mesmo. Quando o falso pregador prega o que não condiz com a verdade da palavra de Deus, é uma coisa muito perigosa mesmo. Por quê? Porque as pessoas ouvem e as pessoas que não buscam a verdade,
elas podem ser impregnadas de um falso evangelho. E essas pessoas passam a viver de acordo com essa falsa verdade. E essa falsa verdade é o que tem conduzido a muitas pessoas a não ter uma vida eterna. Porque cada dia que se passa, mais coisas têm se falado no nome de Deus e não se tem respeitado a palavra de Deus. João, então, nesse momento, nos ensina como identificar um verdadeiro crente, aquele que tem o Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, desde o momento da nossa conversão, que nós aprendemos lá na carta de Efésios, no capítulo 1, que vai de 1 a 13, e que nos apresenta e nos ensina que quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo do Senhor é conosco. Então, como reconhecer alguém que verdadeiramente recebeu o Espírito Santo do Senhor? Eu pergunto isso por quê? Porque o dilema daquele povo, como falei, é o mesmo dilema de hoje. Falsos mestres naquele momento estavam inseridos e hoje continuam inseridos nas igrejas e dizem que recebem revelação. Naquele período eles diziam que não eram revelações similares às revelações dos apóstolos, eram novas revelações e que essas revelações superavam a revelação dos apóstolos. João então vem para ensinar que aquele que andava com o mestre, os apóstolos, era quem verdadeiramente tinha os ensinamentos corretos. E João também, ele mostra pra gente que os cristãos, ele se preocupou em mostrar que os cristãos precisam serem capazes de identificar um espírito que não é de Deus. Quando ele se refere ao espírito não é de Deus, ele se refere aqui praticamente ao ensinamento que não é divino, que não é de Deus, que não vem da parte de Deus. Ele, em primeiro lugar, ele nos ensina uma coisa muito importante, que nós devemos ser criteriosos com o que escutamos. Vamos voltar ao verso 1. Amados, não deis créditos a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já são muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João não se refere aqui a Espírito, se referindo à possessão demoníaca, mas aos mestres que induzem ao erro. Os cristãos possuem o Espírito Santo, mas os falsos profetas, eles obedecem aos espíritos malignos. O verdadeiro profeta recebe revelação direta de Deus. Na verdade, os que não recebem a revelação direta de Deus, eles profanam a palavra de Deus com falsas verdades e propõem ideias e apresentam ideias errôneas. E, infelizmente, mesmo sendo cristão, muitos naquele momento estavam encantados com esses falsos ensinamentos, que é o que acontece aqui hoje em dia também. Então, quantas vezes você recebe um mestre pelo comportamento social dele? Aquele pastor é muito bonzinho, aquele irmão é muito bonzinho, porque ele diz o que agrada a gente, porque ele diz o que eu gostaria de ouvir naquele momento. Mas não é dessa forma que o Senhor quer. O Senhor quer que a verdade seja dita. E lá na 1 João 3,24 diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. O verdadeiro crente, ele tem o Espírito Santo do Senhor consigo e saberá discernir os falsos mestres dos verdadeiros mestres. Pelo menos deverá ser. Lá no versículo 2 ele diz: e nisto conhecereis o Espírito de Deus. O teste para saber se uma pessoa está sendo guiada pelo Espírito Santo é conferir se as crenças delas concordam com a verdade da palavra de Deus. Lá em 1 João 2,22 tem dizendo assim: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo é esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Isso está em 1 João 2,22. Vou repetir. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Portanto, que vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, é amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é santo, senão pelo Espírito Santo do Senhor. Isso está em 1 Coríntios 12,3. Portanto, é necessário que nós saibamos reconhecer
um verdadeiro mestre. Então, João ensina que o verdadeiro mestre, o teste que nós devemos fazer é que aquele mestre que acredita que Jesus Cristo veio em carne, ele é de Deus. E aquele mestre que não acredita nisso, ele não é de Deus, ele é do inimigo. Provavelmente esse teste, João tenha escrito, direcionado a alguns grupos. Um dos grupos são os docéticos. O docetismo era uma doutrina cristã do século II, que era considerado herética, porque eles ensinavam uma coisa bem esquisita. Eles ensinavam que Jesus Cristo, ele era Jesus, o Espírito de Jesus que chegou em Cristo, e que Cristo não era uma pessoa, eles eram duas pessoas. E ele negava o supremo feito do mundo físico e negava a divindade de Jesus. Na interpretação de Cerinto, o Espírito de Cristo veio a Jesus no momento do seu batismo, guiando-lhe em todo o seu ministério, mas abandonando-o em momentos antes de sua crucificação. Ou seja, nós tínhamos naquele período os docéticos e os seguidores de Dorintos. Um dizia que Jesus não era um só. Ele ensinava que Jesus não tinha corpo, que era um Espírito de Jesus que chegava em Cristo. E o outro não acreditava que o Espírito Santo esteve com Jesus, que na verdade ele chamava de Espírito de Cristo. Ele veio para Jesus, ficou com ele até pertinho da morte, mas que depois ele foi embora e abandonou Jesus. Então, eram histórias desse tipo que estavam sendo levadas nas igrejas, e crentes, muitos estavam ficando encantados com esse povo. E eis que veio a preocupação de João para explicar e tentar mostrar para as pessoas: olha, vocês não podem esquecer o que foi que o Senhor ensinou. Os apóstolos estão aí. São eles que viveram com o Senhor, foi eles que foram escolhidos pelo Senhor, foi eles que viveram e aprenderam com o próprio Deus, e são eles que têm a revelação do próprio Deus. Então, vocês têm que ouvir o que os apóstolos ensinam. João ensina que Jesus não entrou num ser humano pré-existente, como Cerinto informava naquele período. Jesus veio como ser humano, ele se fez carne. Hoje os falsos profetas eles vivem de uma maneira também de mentiras. É muito sério, por quê? Porque hoje você não vê mais um profeta, um mestre, um pastor, vamos dar a denominação que a gente achar mais interessante, ensinar você a adorar um novo Deus, um Deus com um nome diferente. Isso é que é a preocupação. Porque eles apresentam a você um Jesus. Mas ele não apresenta o Jesus das Escrituras. Eles apresentam um Jesus que está disposto a servir o homem. É o Jesus que não é Senhor e está condicionado à vontade do homem. Ele pode até ter o mesmo nome, mas este não é o Deus das Escrituras. Pois Jesus das Escrituras é o absoluto, é o Deus absoluto sobre todas as coisas. E as igrejas, neste momento que estão vivendo o relativismo e a religião e a crença e o Deus e o Cristo do si. Bem, se eu quiser ir para a direita, Jesus vai ser assim. Se eu quiser para a esquerda, Jesus vai ser dessa forma. Mas o verdadeiro Cristo, aquele da Escritura, aquele Deus, o verbo que se fez carne, esse não é o Deus que tem sido apresentado em muitas igrejas por aí. E já não era no período que João escreveu essa carta. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Está em 1 João 19. Nós nos identificamos necessariamente com alguma coisa. Ou a gente se identifica com Deus, ou a gente se identifica com o diabo. E podemos vencer esta dificuldade de não cair na armadilha de Satanás, reconhecendo os falsos mestres e recusando-nos a segui-los, gente. A gente não pode aceitar tudo que qualquer pastor, que qualquer mestre venha ensinar. Nós temos o manual do fabricante, nós temos a palavra de Deus. É por isso que o crente verdadeiro, ele que tem que estar constantemente estudando, conhecendo, vivendo a palavra de Deus.
porque, caso contrário, ele poderá ser enganado sim. O que está em vós é o Espírito Santo, e o que está no mundo é o diabo, está em 1 João 5,19. Quando lá no capítulo, no versículo 4, ele diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Os falsos mestres, eles integram-se ao sistema do mundo governado por Satanás, pelo inimigo de nossas almas, e são aceitos pelo mundo. O mundo crê em seus ensinamentos falsos e recebe-os em comunhão. Nós somos de Deus. Isso está no versículo 6. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nesse caso aqui, ele está dizendo nós, ele se refere aos apóstolos. Nós se refere aos apóstolos que só eram aceitos entre os que sabiam reconhecer a Deus, sabiam reconhecer os verdadeiros mestres e que conheciam e aceitavam verdadeiramente a Deus. Aquele que conhece a Deus ouve o que os apóstolos têm a dizer. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 3. Essa passagem, então, oferece 2 testes para o Espírito, para saber se o Espírito é o Espírito de Deus, ou seja, se é um mestre, se os ensinamentos são divinos, ou se os ensinamentos são falsos, porque estão vindo de falsas profecias, de falsas palavras de homens que estão vivendo simplesmente para agradar o seu próprio ego, para juntar pessoas, para juntar multidões. E nós precisamos ter o cuidado de reconhecermos este momento. Quem é que disse que a gente tem que ficar calado diante de pregações que não seja cristocêntrica? Onde é que está escrito isso? Em momento algum. Nós não podemos aceitar, porque a palavra de Deus está ali para nós consultarmos e sim nós divergirmos no momento correto, se for assim o necessário. Em resumo, resumindo um pouco esse estudo, que é um estudo curto, porque não tem muito o que dizer. O verdadeiro crente é aquele crente que lê, aquele crente que ora, aquele crente que jejua, aquele crente que crê que o Senhor Jesus, ele faz parte da Trindade, ele é Deus que se fez carne, ele é Deus que entregou sua própria vida para nos salvar do pecado e da morte eterna. Este é o crente que com certeza não será enganado pelo anticristo, não será enganado pelos falsos mestres. E a aceitação dos ensinamentos dos apóstolos. Na hora que um crente aceita e compreende que tudo que os apóstolos falaram é a pura verdade, nós não temos dúvida que aquele mestre é um mestre certo, é o mestre que tem o Espírito Santo do Senhor. Então, quando o homem não confessa em sua pregação que Jesus se fez carne e veio para morrer na cruz por nós, ele com certeza não é um mestre que deverá ser ouvido e deverá ser acompanhado. E quando ele também não acredita que os apóstolos são os mestres que ouviram, que verdadeiramente vieram após viveram com o Senhor e estiveram após a morte do Senhor para dar continuidade à palavra e praticar o ídolo do Senhor, eles com certeza não são os mestres que deverão ser ouvidos, e nós precisamos estar orando, vigiando, jejuando, para que a igreja não caia e não venha a sucumbir diante do ensinamento errado de um falso mestre. Muitas vezes não é nem um anticristo que nós estamos falando, nós estamos falando de pessoas que estão confusas. Porque quando a gente fala de uma boa pregação, a gente não fala de pessoas eloquentes, de pessoas que sabem falar bonito, porque não é uma pregação bonita que faz com que você prove que você tem o Espírito Santo do Senhor. É uma pregação cristocêntrica. Quando se desvia da palavra do Senhor, isso com certeza é um engodo, é uma mentira, e a gente precisa estar ciente, e a gente precisa estar com muito cuidado para que nós possamos viver com amor, com muito zelo e tá preparando nossos filhos, tá preparando a nossa casa, tá preparando os nossos vizinhos,
está conduzindo, está ouvindo. Nós temos que estar com olhos e ouvidos espirituais abertos para que nós possamos verdadeiramente conhecer a palavra do Senhor e poder sair e praticar o ídolo do Senhor. Não é fácil estar aqui à frente, porque nós não podemos falar coisas que nós agradamos às pessoas, nós temos que falar as coisas que estão na palavra do Senhor. E com certeza muita gente pode estar ouvindo, pode ouvir um estudo desse tipo, uma conversa desse tipo e dizer assim, que coisa chata, ela não sabe falar direito, ela não sabe explicar direito, era melhor que fosse o fulano de tal, que prega muito bem, mas é melhor que nós estejamos a ouvir de um mestre que gagueje, que tenha medo, que tenha ansiedade, que fique trêmulo, que tenha tremor e temor diante de Deus, quando vai falar da sua palavra, do que ouvir os falsos mestres, que apresentam um falso Jesus e que não nos conduz a um processo de santificação correta. Eu gostaria de agradecer a Deus e a todos os irmãos por este momento e espero que logo em breve nós estejamos todos na Escola Bíblica Dominical presencial. Uma boa noite e até a próxima. Vou esperar do Senhor. Você conhece de Deus? Me mostra. Hoje eu quero. Vou deixar. Vamos usar o nosso corpo para o louvor de crescimento. Sensibilidade ao toque do Espírito Santo. Estamos falando. ele comandando a Zona Sul do Rio de Janeiro com mais de 100 para a religiosidade.